Gente, eu vou trazer um bastidor também, é uma outra pergunta que eu vejo nas redes, né? Hoje eu liguei para uma fonte do Ministério Público, ele brincou, né? O gigante acordou, falando sobre essa guinada, entre aspas, aí, do comportamento de Augusto Aras. Vou fechar aqui, Edu, para ajudar. Boa, valeu. Vamos lá, gente. Augusto Aras, desde os atos do último domingo, passou a atuar de uma maneira muito diferente, que marcou ali de fato, né? Uma atuação mais proativa. Para você entender um pouco o que você está qualificando, Daniela? Olha, Augusto Aras desmoralizou a Lindora Araújo, que era até então sua subprocuradora-geral, responsável por atuar em vários casos, nesses casos das milícias digitais, no Supremo Tribunal Federal. Augusto Aras montou um grupo e colocou esse grupo sob a direção do Carlos Frederico. Quem é esse cara? É aí o chefe da Câmara Criminal do Ministério Público Federal. Como disse a fonte, né? Todo mundo tem suas polêmicas, mas ele é sério, ele é respeitado e ele trabalha. Bom, essas mudanças todas, sem falar que ele pela primeira vez fez um pedido para investigar a abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. O Gabriel Irabazzi fez esse levantamento, vou até pedir para a Thaís, que está aqui comigo, ou para o Uribe, levantarem essa matéria, né? Acho que foram quase 80 pedidos de investigação de Bolsonaro que ele arquivou. Dessa vez, acatou o pedido. E eu fui ao campo no MPF para tentar entender, né? Além da piada, o gigante acordou, eu ouvi várias explicações. Primeiro, a pressão interna no dia 8 foi excomunal. O Ministério Público Federal, a PGR, eles têm grupos, redes internas, como se fosse um grande zap funcional, digamos assim, onde todos os procuradores de todo o país têm acesso e falam. E no dia 8, a pressão foi brutal. Primeiro, procuradores de primeira instância que estavam sendo questionados na rede, como que nada está acontecendo, como que ninguém foi denunciado, e falando, olha, a base está apanhando porque a cabeça não se mexe. Obviamente, o Aras tem acesso a tudo isso, né? Muita gente criticando, acabou a boa vontade que havia, mesmo a ala bolsonarista, a quem os procuradores colocam o Lindor Araújo à frente, né? Mesmo nessa ala, houve muita crítica. O que está acontecendo é intolerável, é crime à luz aberta, à luz do dia, a destruição do plenário do Supremo Tribunal Federal, a destruição da Câmara dos Deputados, a destruição do Senado Federal, a destruição brutal do Palácio do Planalto, patrimônio da humanidade, né? Ferido ali, não de morte, mas ferido, sim, no dia 8, né? Isso fez com que houvesse como se fosse uma panela de pressão nas redes internas do MPF, ela estourou. Além disso, você tem dois fatores que me foram elencados por integrantes do Ministério Público. A pressão do próprio Supremo Tribunal Federal, que já havia questionado e muito Aras. E aí, Daniela, mas como é que você sabe disso? Você também pode saber. Tem decisão da ministra Rosa Weber, que é super ponderada, falando não cabe ao Procurador-Geral da República se portar como mero espectador dos fatos. Onde há indício de crime, há que se manifestar. Tem de se manifestar. Ele foi chamado de público. Nos bastidores, o que ele mais ouviu foi, eu avisei. Eu bem que te avisei, né? Que a coisa estava indo. Ah, não, porque palavra, eu trouxe isso muito para vocês na semana passada, né? O Aras sempre disse, a palavra é uma coisa, o ato é outra e ato criminoso não teve. Né? A palavra geralmente é o que precede a atitude, isso se provou no domingo. A pressão interna, a pressão do Supremo e um terceiro fator, uma guinada na atuação da Advocacia Geral da União, porque aí assume o advogado-geral da União nomeado por Lula, o Vinícius Carvalho, né? E aí, a partir do momento em que ele assume, desculpa, gente, é o Messias. Tô bem louca, fiz confusão com o CGU. No momento em que assume, ele vem numa atuação proativa. Por exemplo, não é verdade que o Alexandre de Moraes decidiu prender o Anderson Torres e afastar o Ibanez, né, sem pedido de órgão competente. Houve da Advocacia Geral da União. Ela falou, afaste-se o comando da polícia, o secretário e as demais autoridades que se omitiram na proteção da capital federal. E o Ibanez está nesse rol, né? Então, essa atuação proativa da AGU mostrou para Aras que, pior do que a rebelião interna e pior do que a fala do Supremo, é a perda de poder real.
Porque uma coisa era a AGU sob Bolsonaro. Havia um certo, digamos, alinhamento de entendimentos, de ideias entre ele e essa AGU. A outra coisa é a AGU sob Lula, né? Inclusive porque são atos contra extremistas que apoiam um adversário político. Esse posicionamento mais incisivo da AGU ligou uma sirene na cabeça de Augusto Aras, segundo me disse uma pessoa próxima, né? Que uma coisa é a crítica, a outra coisa é a perda de poder. Ele não tem mais nenhuma expectativa de ir para o Supremo Tribunal Federal. Lindora, que achava que se Bolsonaro fosse reeleito, seria ela a nova Procuradora-Geral da República, também perdeu. Aliás, muita gente acha que ela vai sair da posição em que ela está formalmente até abril, porque vai se tornar insustentável com o avanço das investigações. Esse caldo todo fez com que permanecesse insustentável uma atitude, digamos, tomada pela inércia, pela força inercial do Procurador-Geral da República.